Amém, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Zacarias, no capítulo 14. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, nessa sequência, que nós fizemos no livro de Zacarias, na verdade no livro de Ageu, no livro de Zacarias. Hoje chegamos ao último capítulo dessa sequência, desses dois livros, depois de alguns meses. Espero que o livro de Ageu tenha sido um instrumento de bênção na sua vida, também o livro de Zacarias, ok? Convido, portanto, você a abrir a palavra neste livro, penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Eu vou ler capítulo 14 e convido você a acompanhar a leitura que farei. Dos 21 versos desse capítulo diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão ou apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano
para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e os castigos de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia, já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome, Te louvamos pela leitura da Tua palavra e clamamos para que Teu Santo Espírito, na Tua graça e misericórdia, nos ilumine e também nos edifique. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e nos dê da Tua paz. E que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para falar ao coração dos Teus servos e Tuas servas e ao meu próprio coração. É o que também clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Como nós sabemos, o livro de Zacarias tem como objetivo trazer o povo de volta para o Senhor. São vários oráculos e várias profecias que chamam a atenção de um povo que já havia sido restabelecido do cativeiro, mas que precisava reconstruir o templo, para que então todo o cenário estivesse preparado para a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Porém, o livro de Zacarias também nos apresenta oráculos ou ensinamentos futuros que apontavam para a era após a vinda do Messias. Nós começamos a ver isso alguns capítulos atrás. E aqui no capítulo 14, apesar de todas esse cenário apresentado, e essas palavras que muitas vezes parecem um tanto desconexas, nos apresentam de um modo claro aquilo que o próprio Senhor Jesus já nos ensinou também de um modo claro em Mateus capítulo 25, e que Salomão também nos chamou a atenção em Eclesiastes capítulo 12, de que haverá um dia de juízo. E é assim que começa, portanto, a sessão do capítulo 14. Eis que vem quê? O dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Segundo as Escrituras, essa expressão, o dia do Senhor, aponta para o dia final, para o último dia, para o dia do juízo, para o dia do grande juízo de Deus, para o dia da ira do Senhor, para o dia da salvação. São expressões que a palavra de Deus aponta para revelar ou para referir-se a esse último dia dentro do período chamado dos últimos dias. É o evento final que Deus preparou para a nossa era. É o dia em que o Senhor Jesus voltará em glória, lembrando que na sua primeira vinda Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar o perdido, mas quando Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que Ele vem com glória de rei e juiz, e que Ele sentará no seu trono glorioso, reunirá todas as nações, inclusive daqueles que foram ressuscitados, e todos o serão, para então, através dos seus anjos, fazer uma separação. Os cordeiros de um lado, os cabritos de outro, e aplicará sobre eles um juízo, e após aplicar esse juízo, ainda dentro desse evento, cheio de programas, Ele então inaugurará definitivamente aquilo que é chamado do estado final, novo céu e nova terra, de vida eterna para aqueles que foram achados justificados no sangue do Cordeiro, e ao mesmo tempo uma condenação eterna, de sofrimento eterno sobre aqueles que
desprezaram a Jesus como Messias e amaram mais as trevas do que a sua maravilhosa luz. A Bíblia inteira fala a respeito dessas duas situações, irmãos. Não existe em cima do muro. Ou como alguém já disse, o muro também é do diabo. Ou você é contado entre os justificados em Cristo, ou os chamados justos, os santos, ou você é contado entre os ímpios, os inimigos de Deus. Muitos naquele dia irão dizer ao Senhor: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, aquilo e mais aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu nunca vos amei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Não basta estar junto com o povo de Deus, você precisa estar entre aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. E esse último dia, o dia do Senhor, portanto, é o dia que Deus reservou para julgar todos os homens, aqueles que já viveram, que agora dormem e que aguardam a ressurreição final, aqueles que vivem hoje e aqueles que viverão, inclusive, até o dia da volta do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o verso 31, o apóstolo Paulo afirma que Deus estabeleceu um dia de julgamento através de Jesus Cristo. Esse mesmo dia de julgamento através de Jesus, vitorioso, o Rei, o Cordeiro que venceu, também é apresentado em várias outras passagens. João capítulo 5, verso 22 e 27, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que lemos aqui, onde o dia em que o Senhor fará com que os segredos de todos sejam revelados e julgados. Todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos capítulo 2, verso 16, também aponta para esse dia do Senhor, para esse dia do juízo, para o dia do julgamento que Ele estabeleceu para julgar todas as almas do mundo. Sendo assim, as Escrituras dizem que Jesus, que retorna em glória e majestade, julgará todas as nações, separando os justificados por Ele dos demais. Lemos isso aqui em Mateus capítulo 25. Nesse grande dia do juízo, conforme a carta de Judas, verso 6 nos diz, Jesus julgará também todos os anjos apóstatas. Os anjos que deixaram a sua condição natural e se rebelaram contra Deus, não terão o seu próprio reino, mas serão julgados e lançados juntamente com todos os ímpios no lago de fogo e enxofre, inclusive com o inferno. Talvez você possa considerar isso como um mito, talvez você possa considerar isso apenas como uma história medieval, mas na verdade toda a revelação da Escritura, desde o início de tudo, aponta para um dia final, onde Deus estabelecerá o seu juízo. Nos dias de Noé, o dilúvio veio como um test drive. Em Sodoma e Gomorra, de igual forma. Eventos históricos que apontam para um dia onde o Senhor aplicará de uma maneira definitiva o seu juízo sobre todas as pessoas. E quando nós olhamos ainda para as Escrituras, vemos que o juízo não coloca fim. Mas após o juízo, inaugurar-se-á definitivamente o estado final, como eu disse, o novo céu e a nova terra, e a condenação eterna. Aqueles que foram alcançados pela justiça em Cristo Jesus, entrarão no reino que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, virão como benditos do Pai para a vida eterna. E aqueles que amaram mais as trevas e que andaram segundo a inclinação do seu próprio coração, não será aniquilado, mas será conduzido para a condenação eterna. É assim que a palavra do Senhor nos apresenta. O dia do Senhor, portanto, não deve ser entendido como um dia terrível, mas sim, para o crente, tem que ser entendido como um dia de esperança e salvação, para aqueles que creem em Jesus Cristo como o Deus encarnado e o único Senhor e Salvador. Nós sabemos que o dia do Senhor será um grande evento cósmico, com vários acontecimentos.
A palavra do Senhor apresenta algo que nós podemos sintetizar em alguns pontos. Esse dia será inaugurado com as trombetas de Deus e a volta do Senhor. Uma volta visível, onde todo olho verá, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não aguardamos um arrebatamento secreto. Dentro da perspectiva de uma interpretação da literatura apocalíptica judaica, simbólica e em ciclos, dentro daquela progressão que nós já estudamos, aponta obviamente para que o evento último dia, ou dia do Senhor, é um evento único, com várias programações. E dentro dessas programações, Jesus voltará visivelmente a todos. Haverá, portanto, a ressurreição de todos, não só dos crentes, porque para ser julgados, eles também, os ímpios, terão que ser ressuscitados. Daniel diz isso, que a ressurreição é para todos. Todos ressuscitarão, serão reunidas as nações para o juízo. Os anjos do Senhor prepararão o julgamento e separarão, eles farão essa divisão, justos e ímpios. Dentro dessa separação ainda de justos e ímpios, acontecerá o julgamento propriamente. E aqueles que foram considerados justificados em Cristo Jesus, não pelos seus próprios méritos ou obras, serão arrebatados até esse novo céu e essa nova terra que o Senhor preparou para a sua glória eterna. Enquanto que os ímpios serão conduzidos ao lugar de castigo eterno, conforme nos diz Mateus capítulo 25, verso 46. O livro de Zacarias está tratando do mesmo evento, irmãos. É óbvio que numa linguagem ainda do Antigo Testamento. É lógico que dentro de um contexto de um povo que havia saído recentemente do cativeiro. Mas o modo que Zacarias escreve aponta para as mesmas verdades que o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25 apontam. É a mesma realidade. Zacarias 14, então, encontramos mais um texto que trata da profecia sobre o último dia, ou como ele chama, o dia do Senhor. Como nós sabemos, a Bíblia não trata de assuntos por capítulos, sistematicamente, mas na progressão da revelação, durante todo o período revelacional, nós recebemos informação sobre todos os assuntos relacionados à redenção. E o julgamento não é diferente, ou o dia final não é diferente. Para entendermos o dia final, nós precisamos entender o que acontece lá em Noé. Nós precisamos entender o que acontece em Sodoma. Nós precisamos entender o que acontece aqui em Zacarias, em Daniel, em Ezequiel, que apontam para profecias escatológicas do último dia. Precisamos entender os sermões proféticos de Jesus, precisamos entender os ensinamentos apostólicos, as revelações recebidas durante o período da igreja. E por fim, precisamos compreender o último livro, a última revelação que Jesus nos trouxe através do seu apóstolo João, o livro de Apocalipse. Quando nós somamos todas as informações que o período revelacional nos traz sobre o dia final, nós então chegamos a conclusões que são maravilhosas na perspectiva de nos conduzir na certeza de que o Deus soberano está controlando cada detalhe da história para o cumprimento da sua vontade. E sim, tenha certeza disso, Jesus voltará. Da mesma forma que ele veio um dia, da mesma forma que ele exerceu o seu ministério terreno entre nós, da mesma forma que historicamente isso é comprovado, e até mesmo com dados, como foi lido hoje pela manhã, com testemunhos a respeito da sua ressurreição, por tantas e tantas testemunhas. Este foi assunto ao céu para assumir o governo do universo, cumprir rigorosamente com cada um dos detalhes que o próprio Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo. Jesus reina hoje. Não estamos esperando ele inaugurar o seu reino, porque o seu reino já é uma realidade hoje. E dentro dessa realidade onde ele é o rei, do mesmo modo que ele subiu, disse os anjos aos seus apóstolos que o seu povo viria a ele voltar
em glória. Portanto, Zacarias 14 agrega-se a outros textos, trazendo e corroborando em coerência e coesão afirmações reveladas em outras ocasiões, outros profetas e pelo próprio Senhor Jesus. Semelhantemente ao sermão escatológico de Jesus, o profeta Zacarias segue um padrão para tratar do assunto, porém focando a mensagem para um destinatário primário, o povo judeu. Por isso a ênfase em Jerusalém, em Judá, o contexto do sítio de Jerusalém, das perseguições sobre Jerusalém, das lutas sobre Jerusalém, porque ele está apresentando o tema para o povo judeu. Porém, de um modo geral, o texto também fala a todos nós, igreja do Senhor hoje, sobre o dia final, o último dia, o dia da vinda do Senhor, ou o dia do julgamento. E a primeira coisa que nós podemos observar aqui em Zacarias, diante dessa mensagem escatológica, é que o dia final será precedido por perseguições, tribulações contra o povo de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que seria assim. Olhe comigo, mais uma vez, Zacarias capítulo 14, e veja a partir do verso 2. O verso 1 nos apresenta o tema, eu acredito que está bastante claro para todos nós. Eis que vem o dia do Senhor. É sobre isso que ele está falando. E ele diz que esse dia será precedido, então, por perseguições, tribulações contra o povo de Deus. E é uma maneira até mesmo triste que Zacarias registra isso. Observe o verso 2. Porque eu ajuntarei, Deus falando, o Senhor dos Exércitos falando, porque eu ajuntarei todas as nações, peleja contra Jerusalém. O penúltimo. Eu ajuntarei então todas as nações para peleja contra Jerusalém, ou seja, uma luta contra o povo de Deus. O dia final é precedido por perseguição a Jerusalém, que aqui é sinônimo de povo de Deus. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão abusadas, forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Quando nós olhamos para o contexto do sermão escatológico de Jesus, ele diz a mesma coisa. A grande tribulação virá com perseguições e tribulações como nunca se viu. As nações se levantarão e perseguirão todos aqueles que amam e temem o nome do Senhor Jesus. Ou olhando para uma perspectiva do Apocalipse, todos aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho do Cordeiro serão alvos de grande perseguição, irmãos. O mundo nos odeia. Toda a ação do mundo são ações anticristãs, tentando prejudicar, perseguir e trazer dificuldades sobre aquele que teme ao Senhor. Não espere salvação em sistemas políticos, econômicos. A nossa salvação está em Deus. E o que a palavra do Senhor nos diz é que antes do dia final, do dia do julgamento, do dia do Senhor, haverá dias de lutas, de perseguições e de grande tribulação. Apocalipse usando a analogia de duas testemunhas. Aqueles que temem a palavra de Deus e guardam o testemunho do Cordeiro. Ou judeus e gentios, formando a única igreja. Essas duas testemunhas serão perseguidas e mortas. E os seus cadáveres ficarão lançados sobre a terra por 3 dias. Elas estarão presentes no mundo, mas não terão mais voz, não terão mais atuação nesse mundo. Mas diz o texto que depois de 3 dias, esses cadáveres ressuscitarão e serão elevados até o céu. Essa figura apresentada em Apocalipse refere-se à igreja, às testemunhas. Nós seremos perseguidos, irmãos,
e na grande tribulação seremos alvo de grande ódio das nações. Nas palavras de Zacarias, haverá peleja contra nós. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. O dia final será precedido por perseguição, tribulação contra o povo de Deus. Conforme as instruções do próprio Senhor Jesus, o dia final, ou a consumação do século, como também é chamado, será precedido pela grande tribulação. Dê uma olhadinha comigo lá em Mateus capítulo 24. Não está muito longe daí, nós estamos no penúltimo livro do Antigo Testamento, só virar algumas páginas, você já se encontrará no Evangelho de Mateus. E por favor, vá comigo até o capítulo 24, onde vai tratar dos princípios da dores, e depois no verso 15, sobre a grande tribulação. Todos esses versos apontam para a mesma realidade que Zacarias está apresentando lá. Dificuldades. Acompanhe a leitura que farei. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do último dia, ou do dia do Senhor. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos, haverá muitos falsos cristos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Haverá uma apostasia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Igreja pregando aquilo que a palavra de Deus não ensina, irmãos. Pessoas que ao invés de estarem andando no Evangelho do Senhor, estarão andando segundo a inclinação do seu próprio coração. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, e esse amor aqui não é o amor de manutenção, porque o pecador ama o pecado e ama o pecador. O pecador se defende, levanta a sua bandeirinha colorida, defendendo um ao outro. O amor que se refere aqui é o amor a Deus acima de todas as coisas. Não é o amor pelos pets, não é o amor pelas causas ideológicas, não é o amor pelo aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque isso só vai aumentar. O amor que Jesus refere-se aqui é o amor a Deus acima de todas as coisas. Esse amor a Deus vai esfriar de quase todos. As pessoas vão procurar correr atrás só do seu próprio umbigo, de satisfazer as suas próprias vontades, o seu hedonismo. As pessoas não pagarão mais o preço de servir a Deus em fidelidade e obediência, em falar não para o próprio eu, em falar não para os próprios desejos carnais, em falar não para a própria cobiça dos olhos e da vida. É esse amor que está em jogo. Porque você vai ver o pecador amando cada vez mais o pecado e o outro pecador. Não é desse amor que o texto fala, mas é o amor a Deus. Esse se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, porém, virdes, dentro dessa perspectiva da estrutura linguística cíclica, Jesus começa a trazer agora mais detalhes. Ele já disse que virá o fim, e depois, então, não é porque vai recomeçar e viver de novo, é simplesmente o sistema cíclico que o judeu escreve ou pensa. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Veja que lá em Zacarias ele fala para as pessoas fugirem também. Quando estiver quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. Veja, as casas sendo saqueadas. Provavelmente isso já se aplica num contexto lá da destruição do templo no ano 70, mas também aponta para uma questão futura. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E talvez você pergunte, por que isso? É simples. Peça para a Sabrina e a Jéssica acompanhar o Adilson na próxima maratona. Tem condição? Não tem. Imagine um momento de dificuldade, de tribulação, você ter que fugir. As grávidas vão fazer isso tranquilamente? Não, ai delas. Porque não vai ter como fugir. O que mais que ele diz? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não teve havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Veja o que diz o verso 21, é o que eu quero te dar uma ênfase. Pois nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não teve havido e nem jamais haverá. Dentro da mesma ideia que Jesus apresenta no sermão escatológico, Zacarias aponta no início da sua mensagem sobre o último dia, dizendo que o último dia será precedido por perseguições e por uma grande tribulação contra o povo de Deus. Haverá sinais na igreja, se levantarão falsos mestres, falsos ensinos. Haverá sinais em Israel, haverá sinais no mundo, no cosmos. Se você continuar a leitura, diz que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, então eis que verá o Filho do Homem vindo sobre nuvens. Tudo isso aponta, todos esses sinais apontam para o tempo da proximidade do fim. São características que precedem o dia final. Zacarias, portanto, apresenta tais sinais na perspectiva de peleja, de sítio, de ameaças, mas também finaliza essa primeira parte, se você quiser voltar aqui para Zacarias, dizendo que o Senhor é quem vai nos defender. Verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E aí até o verso 7 é dito da ação de Deus em preservar o seu povo apesar da grande tribulação, lutando por ele e cumprindo rigorosamente com cada uma da sua vontade, cada um dos pontos da sua vontade, conforme ele determinou antes da fundação do mundo. Mas veja, a mensagem de Zacarias, a mensagem do sermão escatológico de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, Apocalipse, sempre nos revela que o dia final sempre será precedido por um período de grande tribulação. A segunda verdade que nós aprendemos em Zacarias e vemos corroborado em todas as Escrituras a respeito do dia final, é que esse dia, ele marca o momento do juízo de Deus sobre todas as pessoas. Veja o que diz aqui em Zacarias capítulo 14, a partir do verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno. E sucederá isso, algo permanente. O Senhor será rei sobre toda a terra. Ele virá em glória e se assentará no seu trono, diz Mateus. Naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E aí toda a sequência aí, pelo menos até o verso 15, vai nos chamar a atenção para essa postura de Deus julgando todas as nações e aplicando maldição sobre aqueles que não
andaram segundo o seu padrão. E também a forma que Zacarias escreve é uma forma terrível. A carne apodrecendo, os olhos apodrecendo enquanto você está vivo. Situações terríveis, mas que são expressões que dizem a respeito do juízo de Deus sobre todos. Conforme Mateus capítulo 24, do verso 30 a 31, o Senhor virá julgar. Eu vou ler, não precisa abrir o texto, eu vou relembrar aqui contigo. Mateus capítulo 24, verso 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. O capítulo 25 também de Mateus, também o verso 31 vai nos dizer: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, assentado no trono, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O dia do Senhor é marcado pelo grande julgamento sobre todos os homens. Jesus voltará para aplicar o seu juízo. Como eu já disse, nós sabemos que na primeira vinda, Jesus não vem para julgar, mas veio para salvar. O Evangelho de João deixa isso claro. Não vim para julgar, mas vim para salvar aquele que estava perdido. Mas na segunda vinda, ele vem com glória, majestade, com poder, para exercer de uma maneira específica a função de justo juiz. Zacarias trata desse juízo, como disse, do verso 8 até o verso 15, apresentando Jesus como rei sobre toda a terra, um só rei, um só nome. E sabemos que, no contexto do Antigo Testamento, o rei tinha esse pressuposto de julgar. O próprio rei Salomão, no registro das suas crônicas ou das suas ações, em vários momentos ele é aquele que julgava as causas dos povos. O rei tinha por função julgar, e por isso Jesus, o rei vitorioso, voltará com o intuito de julgar todas as pessoas. Irmãos, ninguém será isentado desse julgamento. Nem mesmo você. E nesse julgamento, todos os nossos atos serão julgados. E haverá uma surpresa para nós, porque nós entenderemos que todos nós somos passíveis de condenação. Não há um justo sequer. Mas a diferença é que aqueles que forem achados em Cristo Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, serão justificados para a vida eterna. Não pelas suas obras, não pelos seus atos, não pelo seu mérito, mas tão somente pelo poder daquele que nós cantamos aqui, que pagou um alto preço, um preço que a gente não consegue mensurar. Você não sabe qual foi o preço do seu pecado na cruz. Mas mesmo assim Jesus pagou por ele. E é justamente porque Jesus pagou por esse preço, que no dia do juízo, ele vai olhar para mim e vai olhar para você e vai dizer: você não merece, mas o sangue do Cordeiro te lavou, então vinde bendito. Entrai no reino que o Senhor preparou. A salvação é pela graça, diz a palavra do Senhor, não por obras. Porque se fosse por obras, absolutamente ninguém seria salvo. Mas nesse dia, conforme Zacarias diz, e o próprio Senhor Jesus ensina em Mateus, será um dia de juízo, de julgamento, onde todas as nações serão reunidas para serem julgadas. Não pense que você ficará isento disso. Não ficará. O terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção sobre o dia final, nessa sequência de Zacarias, é que, além de ser precedido por uma grande tribulação, além de marcar o evento do julgamento de Deus, o dia final também iniciará o tempo de comunhão santa e eterna entre Deus e o seu povo. Ou aquilo que já disse em outro momento, o estado final de novo céu e de nova terra.
É justamente no dia do Senhor que isso é inaugurado definitivamente. E depois do julgamento, aqueles que forem achados justificados em Cristo Jesus serão então introduzidos nesse novo céu e na nova terra para viver eternamente na presença do Senhor. Enquanto que aqueles que viveram em impiedade e amando mais as trevas do que a luz do Senhor serão levados para um lugar de castigo eterno. É justamente o dia do Senhor que inaugura esse novo tempo. Assim como Mateus declara que o Rei Jesus dirá para os seus: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Zacarias, usando a figura da festa dos tabernáculos, diz a mesma coisa. A festa dos tabernáculos era a festa da comunhão, irmãos. É a festa onde o povo de Israel, ou todos os salvos, se reuniam na presença do Senhor, habitando em tendas e se alegrando por toda a provisão e pela promessa de que o Senhor habitaria no meio do seu povo. Por isso a festa de tabernáculos aponta para o Deus conosco. Por isso o texto de João, que enfatiza essa comunhão com Deus, diz que o Verbo se encarnou e veio tabernacular conosco, ou veio habitar conosco, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Essa promessa de comunhão, de habitar junto, de estar conectado para toda a eternidade, era exaltado e fixado na chamada festa dos tabernáculos. E por isso, quando você olha aqui para a parte final de Zacarias, capítulo 14, você vai ver que Deus estabelecerá uma comunhão plena com o seu povo na festa dos tabernáculos, mas ao mesmo tempo chama a atenção de que a sua ira será permanentemente sobre os filhos da ira, gerando castigo e maldição sobre aqueles que não vieram para a comunhão. Ou seja, Zacarias está dizendo que o dia final inaugurará esse tempo do estado final. Vida eterna para os justificados e condenação eterna para os ímpios. A ideia que Zacarias apresenta é semelhante à ideia que Jesus nos traz no sermão escatológico e principalmente o livro de Apocalipse nos ensina: não haverá mais desobediência, haverá uma santa comunhão com o Senhor. O padrão será a santidade. Até no sino dos cavalos será escrito: Santo ao Senhor. Até nas panelas, que são utensílios que apontam para as suas atividades mais corriqueiras, serão santas ao Senhor. Ou seja, esse dia final inaugurará um novo tempo onde não haverá mais desobediência, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas haverá a presença do Senhor e a luz do Senhor sobre nós durante toda a eternidade, onde tudo será santo ao Senhor. É dessa forma, então, que Zacarias nos apresenta que o dia final inaugurará o tempo de comunhão santa e eterna entre Deus e o seu povo, onde tudo será santo ao Senhor. Não haverá mais mercadores, não haverá mais corrupção. Lembrando que Zacarias já tinha tratado disso dos pastores ou dos maus pastores que faziam comércio das ovelhas. E falava dessas igrejas que manipulam o coração das pessoas por conta da avareza. Não haverá mais esses mercadores, não haverá mais esses falsos e miseráveis pastores que tentam tirar da ovelha tudo, até mesmo as unhas. Você se lembra desse sermão? Não haverá mais isso, porque o Senhor será o nosso único e bom pastor. O dia final iniciará o tempo de comunhão santa e eterna entre Deus e o seu povo. Concluindo, irmãos, Zacarias traz uma mensagem de esperança e vida. Ele conclama ao povo do seu tempo e a todos nós que amemos a palavra do Senhor e guardemos o testemunho de Jesus. Ele conclama a esse povo, portanto, aqueles que amam a palavra e guardam o testemunho, que vivam em fidelidade e obediência ao Senhor dos exércitos. Pare de viver para si mesmo. Tornai-vos para mim, diz o Senhor no início do livro de Zacarias, e eu me tornarei para vós outros.
nada que você ajunte nesse mundo poderá te livrar do dia vindouro, do dia do juízo, do dia da vinda do Senhor. A única solução para nós é sermos achados em Cristo Jesus. O Senhor, que é soberano e comanda a história do mundo, e que em seu propósito eterno separou um dia para a sua glória, o dia do Senhor. Essa mensagem, portanto, é uma mensagem para vigilância, é uma mensagem para dedicação, é uma mensagem para consagração até que esse dia chegue. Não é à toa que, na sequência do sermão escatológico de Jesus, ele nos traz algumas parábolas. Parábolas que vão incentivar justamente a vigilância, como a das 10 virgens, a dedicação, como do servo, a obediência, até o retorno do Senhor. A mensagem de Zacarias é idêntica e nos chama atenção para vigilância, dedicação e fé ou consagração. Apocalipse nos chama atenção, irmãos, de que devemos viver na expectativa da volta de Jesus e com o coração clamando constantemente, como diz Apocalipse 22:20. Amém. Vem, Senhor Jesus, ou Maranata. Esse último pronunciamento profético de Zacarias reforça que o Senhor dos Exércitos é quem está no controle de tudo. Ele já determinou cada detalhe e conclama seu povo para permanecerem fiéis até o fim, mesmo diante da grande tribulação. Hoje, ainda estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O período onde Deus chama os seus pela mensagem do Evangelho. Hoje ainda é dia de salvação. Ainda há esperança para o perdido, ainda há esperança para o maior pecador. Jesus ainda convida para que venhamos a Ele, porque o seu fardo é leve, porque as suas promessas são duradouras. Irmãos, haverá um dia de juízo, e nós não sabemos quando esse dia virá, mas ele virá. Portanto, hoje é a oportunidade de Deus para a sua vida em reconhecer que somente em Jesus há salvação. Hoje é dia de se arrepender, pedir perdão e crer. Como diz as Escrituras no livro de Atos, como ainda estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, o período da chamada, da colheita, a exortação do apóstolo Pedro é: salvai-vos desta geração perversa. Ainda dá tempo. Atos 2 ainda continua dizendo: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito. Ou como o Senhor Jesus nos exorta: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, mas o dia do Senhor vem. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, que muitas vezes temos vivido a nossa vida desprezando a Tua existência e desprezando, ó Deus, as Tuas promessas. Pai, que possamos desejar ardentemente a Tua presença, ó Deus, a comunhão contigo, que possamos desejar ardentemente estar diante do Senhor, ó Deus, em novidade de vida, sendo direcionado, edificado pela ação do Teu Santo Espírito, que possamos viver os nossos dias debaixo das exortações do próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos trouxe no seu sermão escatológico princípios para vivermos, ó Deus, na grande tribulação.
que possamos ser ajados em fidelidade, em vigilância, em obediência e dedicação ao Senhor. E que de fato, ó Deus, possamos andar como filhos da luz e nos achegarmos para ela. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe e que nesse tempo ainda que nos resta, possamos glorificar ao Senhor constantemente, salvando-nos dessa geração perversa, nos arrependendo dos nossos pecados e andando em comunhão íntima com o Senhor, pois sabemos que o Senhor não falha e que a Tua palavra não deixará de ser cumprida. Fortaleça-nos como igreja, ó Deus, nos desperte para que os nossos olhos estejam realmente naquilo que importa e que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para anunciar o Evangelho da salvação àqueles que ainda estão perdidos. E que o Senhor, ó Deus, nos permita sermos instrumentos para alcançarmos os Teus filhos e vê-los sendo acrescidos na casa do Senhor dia após dia, até o dia final. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos, pois, dessa geração perversa. Essa mensagem provavelmente já fez sentido para você, e por isso você é contado entre os discípulos de Jesus. Mas ainda existem muitas pessoas que precisam ser confrontadas com essa mensagem.